A viúva abandonada e o menino da estrada vestida de negro, ainda em luto, foi quando ouviram as palavras que destroçaram seu mundo. Ela não era mais desejada ali. Nem ela, nem suas duas crianças. Os mesmos parentes que prometeram amparo após perder o esposo foram os que a denominaram fardo, declararam que crianças eram apenas gastos, e a expulsaram do lar com apenas uma bolsa e a alma despedaçada. Desamparada, sem recursos, sem destino, partiu pela via poeirenta apertando firme os dedos do menino e da menina, ignorando onde repousaria naquela noite. O que nenhum deles suspeitava é que aquela rejeição marcaria o início de uma metamorfose que alteraria completamente suas vidas. Se você crê que nenhuma mulher merece tal humilhação, que crianças jamais deveriam ser vistas como encargo e que o divino converte sofrimento em missão, deixe seu like e inscreva-se no canal imediatamente. Vestida de negro, ainda em luto, foi quando ouviram as palavras que destroçaram seu mundo. Ela não era mais desejada ali. Nem ela, nem suas duas crianças. Os mesmos parentes que prometeram amparo após perder o esposo foram os que a denominaram fardo, declararam que crianças eram apenas gastos, e a expulsaram do lar com apenas uma bolsa e a alma despedaçada. Desamparada, sem recursos, sem destino, partiu pela via poeirenta apertando firme os dedos do menino e da menina, ignorando onde repousaria naquela noite. O que nenhum deles suspeitava é que aquela rejeição marcaria o início de uma metamorfose que alteraria completamente suas vidas. Se você crê que nenhuma mulher merece tal humilhação, que crianças jamais deveriam ser vistas como encargo e que o divino converte sofrimento em missão, deixe seu like e inscreva-se no canal imediatamente. O silêncio dos anos. Havia esquecido completamente a sonoridade da minha própria voz quando ela realmente importava para alguém. Transcorreram aproximadamente 25 anos desde que Roberto havia partido, levado por uma árvore que desabou na floresta onde exercia seu ofício. 25 anos desde que me despojaram de absolutamente tudo. Companheiro, honra, abrigo. 25 anos desde que escutei que minhas crianças e eu representávamos apenas fardo e despesas. Presentemente, aos 54 anos, desperto solitária nesta residência modesta que ergui com minhas próprias mãos, tijolo após tijolo no interior de Goiás. Não é abundante. 3 aposentos modestos, um terreiro de chão batido, um galinheiro nos fundos e uma plantação obstinada que teima em germinar, mesmo quando a estiagem aperta, porém é meu. Ninguém pode me despojar daqui. Rafael reside em Brasília atualmente. Trabalha numa oficina mecânica, possui esposa e 2 descendentes que mal me conhecem. Ana casou-se com um caminhoneiro e vive percorrendo o Brasil inteiro, visitando-me uma vez ao ano, quando muito. Telefonam em meu aniversário, remetem dinheiro quando possível, mas suas existências prosseguiram como deveriam e eu permaneci aqui. Desperto antes do astro-rei nascer, como sempre realizei. Preparo o café no fogão a lenha, como sempre realizei. Alimento as aves, rego a plantação, varro o terreiro. O dia transcorre vagarosamente, pesado como o calor que adere à pele. À tarde, sento-me na varanda e contemplo a via vazia. Poucos automóveis passam, menos pessoas ainda. Já não dialogo mais com praticamente ninguém. As vizinhas mais próximas habitam a 3 quilômetros daqui. Vou à vila uma vez por semana, adquiro o básico, retorno. Não possuo amigas, não possuo parentes que me procurem. Aprendi que solidão não é ausência de pessoas, é ausência de quem se importa. Porém há uma característica que jamais se alterou em mim. Mesmo após tudo que vivenciei, não consigo passar por quem está caído. Já recolhi cachorro atropelado na estrada e tratei até andar novamente. Já ergui bêbado caído ao sol e ofereci água até recuperar a consciência. Já compartilhei meu pão com pessoas que bateram a porta pedindo alimento. Não sei o motivo. Talvez porque ainda recorde o que é não possuir nada. Talvez porque no âmago ainda acredite que estamos aqui para isso, para amparar quem tropeça. O menino da estrada. Era uma manhã, como todas as demais, quando escutei o ruído, um pranto fraco, quase um gemido proveniente da frente da residência. Larguei a panela no fogão e dirigi-me até a varanda. O astro-rei já estava elevado, queimando a estrada de terra avermelhada. O calor tremia no ar. E ali, sentado na margem da estrada, encostado na estaca da cerca, estava um menino. Não poderia ter mais que 10 anos. Estava imundo, descalço, com a vestimenta rasgada e o semblante marcado de terra e lágrima seca. Os olhos fundos, assustados, procuravam algo ou alguém que não estava mais presente. Permaneci parada, observando por alguns instantes, tentando compreender. Não havia automóvel por perto, não havia adulto, nada, apenas ele, pequeno demais para estar solitário naquele fim de mundo. Desci os 3 degraus da varanda vagarosamente, sem produzir ruído,
como quem se aproxima de um animal assustado. Ei, menino! Chamei baixinho. Você está perdido? Ele ergueu os olhos para mim, não respondeu. Apenas me contemplou com aquele jeito de quem já desistiu de aguardar por auxílio. E foi ali, naquele silêncio, que compreendi. Ele havia sido abandonado, como minhas crianças e eu fomos um dia. O encontro. Aproximei-me devagar, agachando diante dele para ficar na altura dos olhos. O menino recuou um pouco, encostando as costas na estaca de madeira. Possuía medo. Era perceptível. Não vou te machucar, falei baixo do jeito que se fala com um animal ferido. Só desejo saber se você está bem. Ele permaneceu calado, mas seus olhos percorreram meu semblante como quem procura a armadilha. Criança que foi machucada excessivamente perde a inocência rapidamente. Aprende a desconfiar. Aprende que adulto nem sempre representa proteção. Observei ao redor. A estrada estava vazia nos dois sentidos. Não possuía residência por perto além da minha. Não possuía automóvel parado. Não possuía ninguém procurando por ele. Onde está sua mãe? Perguntei, sabendo que a resposta machucaria antes mesmo de emergir. Ele baixou a cabeça, passou a mão suja no semblante, limpando uma lágrima que teimava em escorrer. Foi embora, murmurou tão baixo que quase não escutei. Embora para onde? Não sei. A voz dele tremeu. O homem declarou que ela retornaria. Declarou para eu aguardar aqui, mas já transcorreu muito tempo. Senti o peito apertar. Muito tempo para criança pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser eternamente. Que homem! O namorado dela. Ele fungou, tentando segurar o pranto. Eles me trouxeram de automóvel. Pararam aqui. Ela declarou que compraria alimento na cidade e já retornaria, mas o automóvel partiu e não retornou mais. Fechei os olhos por um instante. Conhecia essa narrativa. Variava nos detalhes, mas o desfecho era sempre o mesmo. Criança largada, mãe que escolheu o homem em vez de filho. Promessa que jamais seria cumprida. Há quanto tempo você está aqui? Ele pensou confuso. Dormi 2 vezes, acho. 2 noites. Esse menino estava ali solitário há 2 dias, com fome, com sede, aguardando alguém que não retornaria. Ergui-me devagar e estendi a mão. Venha, vamos entrar. Você precisa se alimentar. Ele contemplou minha mão como se fosse uma decisão impossível. Confiança, quando quebrada cedo demais, vira luxo que criança pobre não pode possuir. Não vou te abandonar aqui, falei firme. Pode entrar, depois descobrimos o que fazer. Ele hesitou mais um pouco. Então, devagar colocou a mãozinha suja na minha. Era tão pequena, tão magra, que senti vontade de chorar. O primeiro dia. Entramos na residência. O menino contemplou tudo com aquele jeito desconfiado de quem não sabe se pode permanecer. Sentei-o na cadeira da cozinha e esquentei o restante do arroz com feijão que havia sobrado do almoço. Coloquei um pedaço de queijo, uma banana, um copo de leite. Ele se alimentou devagar no começo, testando. Depois engoliu tudo como quem não via alimento de verdade há dias. Não falei nada, apenas permiti que se alimentasse em paz. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e me contemplou pela primeira vez com algo além de medo. Como você se chama? Perguntei, sentando na cadeira ao lado. Lucas. Lucas, repetiu o nome devagar, gravando. Eu sou Mariana. Essa aqui é minha residência. Você pode permanecer até descobrirmos o que fazer, está bem? Ele assentiu ainda ressabiado. Sua mãe, ela retornará mesmo. A voz dele era tão pequenininha que partia o coração. Eu poderia mentir. Poderia declarar que sim, que tudo ficaria bem, que mãe sempre retorna. Mas aprendi da pior forma possível que mentira gentil apenas aumenta a dor posteriormente. Não sei, Lucas, respondi com a verdade que ele merecia. Mas enquanto você tiver que aguardar, não será solitário, nem com fome, nem com medo, entendeu? Ele me contemplou profundamente, tentando decidir se poderia acreditar. Então, pela primeira vez vi algo mudar naquele rostinho cansado. Ele assentiu novamente. Dessa vez, mais devagar, como quem aceita que talvez ainda exista gente boa no mundo. Ergui-me e busquei um cobertor antigo. Você precisa descansar. Depois conversamos mais. Ele deitou no sofá da sala encolhido, segurando o cobertor como se fosse a única coisa segura que possuía. Em 5 minutos estava dormindo, o sono pesado de quem não descansava de verdade há dias. Permaneci observando-o ali,
pequeno demais para tanta dor, e senti aquela sensação antiga retornar. A mesma de quando me jogaram na estrada com minhas crianças. A mesma de quando descobri que o mundo poderia ser cruel, mas que eu não precisava ser. Lucas havia sido abandonado como peso, como despesa, como se não valesse nada. Porém aqui nesta residência, ele descobriria que valia tudo, porque eu sabia exatamente o que era ser descartada. E jurei naquele instante que ele jamais sentiria isso novamente. A tempestade. Lucas dormiu o restante do dia e a noite inteira. Despertou no meio da madrugada assustado, procurando algo no escuro. Acendi a lamparina e dirigi-me até a sala. Ele estava sentado no sofá, suado, respirando rapidamente. Apenas um sonho ruim, falei baixo, sentando ao lado dele. Passou. Ele me contemplou ainda confuso entre o sono e a realidade. Então deitou novamente mais calmo. Permaneci ali até ele adormecer outra vez. Retornei ao quarto, mas não dormi mais. Permaneci pensando no que fazer. Criança abandonada não é caso simples. Eu sabia disso. Poderia levá-lo ao conselho tutelar da cidade, 40 quilômetros daqui. Porém, e daí? Enfiá-lo-iam num abrigo lotado, onde ninguém olharia de verdade para ele. Procurariam a mãe que não desejava ser achada. Escreveriam uma quantidade de papéis e jogariam esse menino de um lado ao outro até ele sumir no sistema, igual tantos outros. Ou eu poderia permanecer quieta, pelo menos por enquanto. De manhã, Lucas despertou mais descansado. Tomou café comigo na cozinha, pão com manteiga, café com leite e um pedaço de goiabada. Alimentou-se devagar dessa vez, mastigando adequadamente. O medo havia diminuído um pouco. Você mora solitária? Perguntou de repente. Moro. Há muito tempo. E seus filhos? Cresceram, partiram. Possuem suas existências agora. Ele permaneceu quieto, pensando. Eles não vêm te ver. Às vezes. Não menti, mas também não contei a verdade completa. Que às vezes significava quase nunca. Que minhas crianças possuíam suas próprias feridas, seus próprios medos, suas próprias existências distantes daqui. Lucas mexeu no pão, quebrando pedacinhos. Minha mãe declarou que retornaria, mas acho que ela mentiu. Por que pensa isso? Porque ela já havia declarado isso anteriormente. A voz dele ficou menor ainda. Quando me abandonou com minha avó. Declarou que era apenas por uns dias. Transcorreu um ano. Senti a raiva acender. Não dele, dela. De qualquer adulto que usa criança como moeda de troca, como estorvo, como coisa que se larga quando cansa. E sua avó, onde está? Morreu. Ele engoliu seco. Aí minha mãe teve que me buscar novamente, porém ela não desejava. Era perceptível. Permaneci calada. O que declarar para uma criança que sabe, no âmago, que não é desejada? Que palavra conserta isso? Transcorremos o dia juntos. Mostrei a plantação, o galinheiro. Ensinei-o a colher tomate sem estragar a planta. Ele era esperto, aprendia rapidamente, ria pouco, mas quando ria, o semblante inteiro mudava. Parecia menino de verdade. À tarde, o céu começou a escurecer rapidamente demais. Vento forte sacudiu as árvores. Cheiro de chuva pesada no ar. Haverá temporal, murmurei, contemplando o horizonte. E houve. A tempestade chegou de repente, como costuma chegar aqui no interior. Raios rasgando o céu, trovões que faziam a residência tremer, chuva batendo no telhado como tambor enlouquecido. O vento arrancou telhas. A água começou a pingar dentro da residência. Corri buscando baldes, panelas, tudo que pudesse aparar a goteira. Lucas me auxiliou, assustado com o barulho, mas tentando ser útil. Então a luz apagou. Permanecemos no escuro completo. Acendi a lamparina. O vento uivava lá fora como animal ferido. A chuva caía tão forte que parecia que o mundo desabaria. Mariana, Lucas segurou minha mão tremendo. Calma, é apenas chuva. Passa logo. Porém não passou. A tempestade durou a noite inteira. Quando amanheceu, saí para verificar o estrago. A estrada havia se transformado em lama. Árvores caídas bloqueavam o caminho nos dois sentidos. O celular não pegava sinal, nunca pegava adequadamente aqui, mas após a chuva ficou impossível. Estávamos completamente isolados. Contemplei o menino parado na porta, observando a destruição com olhos arregalados, e pensei, se alguém precisasse de auxílio agora, ninguém chegaria aqui.
Se acontecesse alguma coisa, estaríamos solitários, completamente solitários. Retornei para dentro, tentando não mostrar preocupação. Fiz alimento, arrumei a residência, fingi que estava tudo bem, mas no âmago senti aquele aperto conhecido. A solidão que escolhi durante todos esses anos, de repente havia se transformado em prisão. E agora possuía uma criança dependendo de mim. Lucas sentou no sofá quieto demais. Percebi que ele estava contemplando a estrada pela janela. Aguardando. Sempre aguardando. Ela não vem, Lucas, falei suave, sentando-me ao lado dele. Mesmo que desejasse, não conseguiria. A estrada está fechada. Ele continuou contemplando teimoso. Porém, e se ela vier? E se ela tiver retornado e não me achar? Aí ela aguarda igual você aguardou por ela. Ele virou o semblante para mim e seus olhos estavam repletos d'água. E se ela não retornar jamais? Respirei profundamente. A verdade doía, mas mentira doía mais. Então descobrimos o que fazer juntos. Ele chorou naquela tarde. Chorou tudo o que havia guardado. Chorou a mãe que partiu, a avó que morreu, a existência que jamais foi fácil. E eu segurei-o, permitindo que molhasse minha blusa velha com lágrima de menino abandonado. Porque eu sabia o que era isso. Eu sabia o gosto de ser abandonada. E sabia também que às vezes a única coisa que salva a gente é alguém que decide permanecer. O medo da febre. No terceiro dia após a tempestade, a estrada continuava intransitável. A lama havia engolido o caminho e os troncos caídos formavam barreiras que nem trator atravessava facilmente. Tentei o celular novamente. Nada. O rádio antigo pegava apenas chiado. Estávamos isolados de verdade. Lucas havia despertado mais quieto que o normal. Reclamou que a cabeça doía. Declarou que estava com frio, mesmo com o calor sufocante que retornará após a chuva. Coloquei a mão em sua testa. Estava quente, quente demais. Você está com febre, falei, tentando não deixar o medo vazar na voz. É apenas uma gripe, ele murmurou, encolhendo-se no sofá. Passa. Porém eu sabia que febre em criança desnutrida, que transcorreu dias ao relento, que estava fragilizada, não era apenas uma gripe. Poderia ser qualquer coisa. E eu estava a quilômetros de qualquer auxílio. Fui buscar pano úmido, coloquei em sua testa. Fiz chá de folha de goiaba, que sempre funcionava para baixar febre. Fiz canja rala. Forcei-o a tomar caldo. Ele obedeceu, mas vi em seus olhos que estava assustado. Vou melhorar, não vou? Perguntou baixinho. Vai, respondi firme, escondendo o tremor nas mãos. Porém precisa descansar e tomar o chá e se alimentar, mesmo sem vontade. Ele dormiu, despertou suado, dormiu novamente. A febre acendia e descia teimosa. A noite piorou. Lucas começou a delirar, chamando pela mãe, falando coisas sem sentido, tremendo debaixo de 3 cobertores. Sentei ao lado dele a noite inteira. Trocava o pano na testa a cada 10 minutos. Passava a mão em seu cabelo, murmurava que ficaria tudo bem, mas dentro de mim o desespero crescia. E se ele piorasse? E se fosse algo grave? Eu não possuía remédio forte, não possuía médico, não possuía automóvel para sair daqui. Não possuía nada além das minhas mãos velhas e da esperança teimosa de que Deus não permitiria esse menino morrer no meio do nada. Recordei de minhas crianças pequenas. Das noites em que Rafael teve pneumonia e permaneci desperta rezando, vigiando cada respiração. Das vezes que Ana teve febre tão alta que convulsionou em meus braços e corri descalça até o posto de saúde. Eu era jovem então. Possuía forças, possuía medo, mas possuía corpo para aguentar. Agora, com 54 anos, solitária, isolada, senti o peso da responsabilidade esmagar meu peito. Se eu perdesse esse menino, se ele morresse aqui em minha residência porque não consegui salvá-lo? Não poderia pensar assim. Molhei o pano novamente. Forcei mais chá. Rezei todas as orações que sabia e algumas que inventei na hora. Segura firme, Lucas, sussurrei em seu ouvido. Você não está solitário. Estou aqui. Não sairei daqui. De madrugada, a febre começou a ceder. Devagar, mas começou. Lucas parou de delirar. A respiração ficou mais calma. O corpo relaxou. Encostei a cabeça na parede e chorei de alívio. Chorei também de medo atrasado. Chorei porque, pela primeira vez em 25 anos, havia sentido o terror de perder alguém. Porque havia me importado de verdade. Porque esse menino, em apenas 3 dias,
havia rachado a casca dura que construía ao redor do meu coração. Quando o astro-rei nasceu, Lucas abriu os olhos. Ainda estava fraco, mas a febre havia ido embora. Mariana! A voz dele saiu rouca, cansada. Você permaneceu aqui a noite inteira? Permaneci. Ele me contemplou com aquele jeito de quem ainda não acredita que alguém pode se importar de verdade. Por quê? A pergunta me pegou desprevenida. Por quê? Porque eu sabia o que era ser abandonada. Porque eu sabia o que era ninguém se importar se você vivesse ou morresse. Porque no âmago estava cansada de viver apenas para mim, de transcorrer os dias aguardando a morte chegar sem ter deixado nada de bom nesse mundo. Porém não declarei nada disso. Porque você está aqui, respondi simplesmente. E enquanto estiver aqui, cuido. É assim que funciona. Ele fechou os olhos novamente, mas segurou minha mão. E não soltou. Transcorre o dia cuidando dele. Sopa, chá, descanso. À tarde ele já conseguia sentar. À noite já se alimentava adequadamente. No outro dia, a febre não retornou. E a estrada finalmente começou a secar. Contemplei pela janela e vi que em breve seria possível sair daqui. Logo alguém passaria. Logo poderia pedir auxílio, avisar as autoridades, fazer a coisa certa. Entregar Lucas. A ideia me apertou o peito de um jeito que não esperava. Porque em poucos dias esse menino havia se tornado parte da minha rotina. Despertar e preparar café para dois. Cozinhar e possuir alguém sentado à mesa comigo. Ensinar, conversar, ouvir risada na residência vazia. Havia esquecido como era bom não estar solitária. E agora teria que devolvê-lo ao mundo que o havia jogado fora. Lucas veio até a cozinha, ainda meio mole, mas sorrindo pela primeira vez de verdade. Posso te auxiliar a fazer o almoço? Contemplei o pequeno, franzino, sobrevivente. E soube que quando chegasse a hora de escolher, meu coração já havia decidido. Porém a existência raramente permite a gente escolher em paz. Porque no dia seguinte, quando a estrada finalmente secou, alguém apareceu. A escolha impossível. Era meio da tarde quando escutei o barulho do motor. Um automóvel antigo roncando alto, parando diante da residência. Lucas estava no quintal, auxiliando a juntar as telhas que o vento havia arrancado. Quando ouviu o barulho, parou na hora. O corpo inteiro ficou tenso. Os olhos se arregalaram. Mariana, chamou baixinho, assustado. Saí para a varanda e vi. Era um Gol branco, sujo de lama, amassado na lateral. A porta do motorista abriu e desceu um homem na faixa dos 40 anos, magro, camisa regata, olhar atravessado. Atrás dele saiu uma mulher. Lucas deu um passo para trás. É ela, sussurrou. A mãe dele. Ela era nova, não deveria possuir mais que 35 anos, mas o semblante parecia ter vivido 60. Cabelo descolorido preso num rabo de cavalo frouxo, vestimenta amassada, olheiras fundas. Contemplou a residência, o menino, a mim. Não possuía culpa no olhar, apenas cansaço. Lucas, chamou como se nada tivesse acontecido. Venha cá, menino. Viemos te buscar. Lucas não se mexeu. O homem deu 2 passos em sua direção. Não ouviu sua mãe? Venha logo. Calma, falei alto, descendo da varanda e ficando entre eles e o menino. Quem são vocês? A mulher me contemplou com impaciência. Sou a mãe dele. Vim buscar meu filho. Após quanto tempo? Minha voz saiu mais dura que pretendia. 5 dias. 6. Ela trocou o peso de perna, incomodada. Tivemos um problema. O automóvel quebrou. Permanecemos presos na cidade. Quando conseguimos retornar, a estrada estava interditada por causa da chuva. E não pensou em avisar ninguém? Abandonou uma criança largada na margem da estrada, solitária, sem alimento, sem água, aguardando. Eu sabia que alguém acharia ele. Ela cortou irritada. E acharam. Você achou. Está vivo. Está bem. Então, qual é o problema? O problema é que esse menino quase morreu de febre aqui. Transcorreu 3 dias achando que você o havia abandonado. Porém eu não abandonei. Ela rebateu, cruzando os braços. Estou aqui agora, não estou? Vim buscar. O homem ao lado dela bufou. Para com esse papo. Pega o moleque e vamos embora. Já perdemos tempo demais. Contemplei Lucas. Ele estava pálido, observando a mãe com aquele jeito de quem deseja acreditar,
mas não consegue. Lucas, a mulher chamou novamente, abrindo os braços de um jeito forçado. Venha, filho. Vamos para casa. Para qual casa? Perguntei antes que ele respondesse. Vocês possuem casa? Ela hesitou. O homem respondeu por ela. Isso não é da sua conta. É sim, respondi firme, contemplando nos olhos dele. Desde que esse menino ficou aos meus cuidados, é da minha conta. Ele estava abandonado, doente, solitário. Cuidei dele, alimentei, curei a febre. Não vou entregá-lo de volta assim, sem saber para onde vocês vão levá-lo. O homem avançou um passo ameaçador. Escuta aqui, velha. Cuidado com o que vai declarar, cortei seco, sem recuar. Sou velha. É verdade. Porém ainda sei chamar a polícia e tenho certeza que eles vão adorar saber que vocês abandonaram uma criança. A mulher segurou o braço dele. Calma, Fernando. Respirou profundamente e me encarou. Olha, sei que errei. Sei que não deveria tê-lo abandonado aqui, mas eu não possuía escolha, entende? Estávamos sem dinheiro, sem lugar para permanecer. E ele? Ela contemplou o filho com um misto de pena e irritação. Ele fica no caminho. Fica no caminho, repeti devagar, sentindo a raiva ferver. Seu filho fica no caminho. Não é isso que quis declarar. É exatamente isso que você quis declarar. Contemplei-a sem piedade. Você não deseja esse menino. Jamais desejou. E agora veio buscá-lo apenas porque alguém te cobrou ou porque achou que chamaria a polícia. Ela baixou os olhos. Não negou. Fernando bufou novamente. Olha, não possuímos tempo para essa conversa. Ou você entrega o moleque ou... Ou o quê? Enfrentei. Silêncio pesado. Lucas atrás de mim começou a chorar baixinho. Não desejo ir, ele sussurrou. A mãe fechou os olhos como se ouvir aquilo doesse. Talvez no âmago ela ainda possuísse um pedaço de coração que se importava. Porém não o suficiente. Jamais era suficiente. Lucas, filho, não faz assim, ela tentou, a voz falhando. Não desejo, ele repetiu mais alto, segurando a barra da minha blusa. Desejo permanecer aqui com a Mariana. Meu coração apertou. Porque eu desejava que ele permanecesse também. Porém não era assim que funcionava. Eu não possuía direito legal sobre ele. A mãe estava viva, presente. Mesmo sendo uma péssima mãe, ainda era mãe. E eu era apenas uma mulher velha que o havia acolhido por alguns dias. A lei não estava do meu lado. Porém algo maior que a lei estava. Contemplei a mulher diante de mim. Você o deseja de verdade? Ou apenas veio buscá-lo porque achou que devia? Ela permaneceu calada. Responde, insisti. Contempla seu filho e me declara, você o deseja? Vai cuidar dele, oferecer alimento, vestimenta, escola, atenção? Ou vai jogá-lo novamente na primeira dificuldade? Lágrimas começaram a escorrer em seu semblante. Não de arrependimento. De cansaço. De derrota. Não sei cuidar, ela sussurrou. Jamais soube. Minha existência já é difícil demais. Então permita-o aqui. Todos me contemplaram surpresos. Permita-o permanecer comigo, repeti, a voz firme. Cuido. Tio. Você parte e vive sua existência. Ele permanece e vive a dele. Fernando riu sarcástico. E você pensa que é assim tão fácil? Apenas porque você deseja. Não respondi. Porém pode ser. Se ela assinar um papel oferecendo a guarda para mim. Se ela escolher o bem do filho em vez do orgulho dela. A mulher contemplou o chão, o filho, a mim, o homem ao lado dela. E naquele momento vi a decisão se formar em seus olhos. Porque às vezes amar de verdade é saber a hora de soltar. O recomeço silencioso. O silêncio durou uma eternidade. A mãe de Lucas contemplou o filho uma última vez. Ele estava agarrado em minha blusa, tremendo, com o semblante escondido, como quem já sabia que seria machucado novamente. Ela abriu a boca para falar, fechou, respirou profundamente. Está bem, declarou por fim, a voz quebrada. Ele permanece. Fernando virou para ela incrédulo. Você está louca. Não pode simplesmente. Posso. Ela cortou, mais firme agora. Ele é meu filho e estou escolhendo o melhor para ele. Pela primeira vez na existência, estou escolhendo o certo. Lágrimas escorriam em seu semblante,
mas não eram de dor. Eram de alívio. Como se um peso gigante tivesse sido tirado dos ombros. Assinarei o que for preciso, continuou, contemplando-me. Porém, cuida dele de verdade. Ele merece coisa melhor do que consegui oferecer. Assenti devagar. Cuido. Pode ter certeza. Ela aproximou-se de Lucas, agachou diante dele. O menino ergueu os olhos assustado, aguardando mais rejeição. Porém ela apenas passou a mão em seu semblante, tirou uma lágrima e sorriu triste. Me perdoa, filho, sussurrou. Não sou boa nisso de ser mãe. Jamais fui. Porém você merece alguém que seja. E ela é. Lucas não respondeu. Apenas a contemplou com aquele jeito de quem não sabe se odeia ou se ainda ama. Ela ergueu-se, limpou o semblante e entrou no automóvel. Fernando resmungou alguma coisa, acelerou, levantando poeira vermelha. O automóvel sumiu na curva da estrada e não retornou. Permaneci ali parada com Lucas ao meu lado, os dois contemplando a estrada vazia. Ele chorou. Chorou pela mãe que jamais foi mãe de verdade. Chorou pelo abandono que agora era oficial. Chorou porque mesmo assim, ainda havia aguardado que ela retornasse atrás. Não declarei nada. Apenas coloquei a mão em seu ombro e permiti que chorasse tudo. Quando acabou, ele me contemplou com os olhos vermelhos e perguntou baixinho, e agora? Agora arrumamos os papéis, respondi. Vou até a cidade, falo com o conselho tutelar, explico tudo. Haverá burocracia, haverá pessoas perguntando uma quantidade de coisas, mas no fim, se Deus quiser, você permanece aqui de verdade. E se não permitirem? Aí brigo, falei com meio sorriso. Já briguei com coisa pior na existência. Não vão me assustar agora. Ele respirou profundamente, limpou o semblante com a manga da camisa e assentiu. Levou 3 meses para tudo se resolver. Foram entrevistas, visitas de assistentes sociais, papeladas sem fim. Porém a mãe dele cumpriu a palavra. Assinou todos os documentos, abriu mão da guarda sem lutar. E o juiz, verificando que o menino estava bem cuidado, saudável e que desejava permanecer, concedeu a guarda definitiva para mim. Lucas virou oficialmente meu filho. Não nos olhos da genética, mas nos olhos da existência. O primeiro ano. Hoje, 6 meses depois daquele dia na estrada, desperto e ouço barulho na cozinha. Lucas já se ergueu, fez café, separou as galinhas para mim. Ele vai à escola de manhã, retorna de tarde, me auxilia na plantação, faz lição na mesa da cozinha enquanto prepara o jantar. À noite, sentamos na varanda e contemplamos as estrelas. Ele me conta sobre o dia, sobre os amigos que fez, sobre a professora que é legal, sobre o sonho de ser veterinário quando crescer. Escuto, respondo, ofereço conselho quando ele pede. E às vezes, no meio da conversa, ele pega em minha mão e aperta. Apenas porque sim. Rafael veio visitar no mês passado. Trouxe a família. Ficou surpreso de verificar a residência repleta novamente. De ouvir risada. De me verificar cozinhando para alguém com gosto de verdade. Ele e Lucas conversaram. No fim da visita, antes de partir, Rafael me abraçou apertado e sussurrou: "A senhora está diferente, mãe. Está feliz." E percebi que era verdade. 25 anos transcorre solitária. Guardada dentro de mim mesma. Protegida por muros de silêncio. Achei que solidão era força. Que não precisar de ninguém era vitória. Porém estava enganada. A existência não é feita para ser vivida solitária. É feita para ser compartilhada. Mesmo quando dói. Mesmo quando assusta. Mesmo quando achamos que não aguentamos mais. Hoje contemplo Lucas brincando no quintal com o cachorro vira-lata que ele trouxe da rua semana passada. E sei que aquele dia, o dia em que escutei o pranto de um menino abandonado em minha porta, foi o dia em que minha existência recomeçou de verdade. Porque não salvei apenas ele. Ele me salvou também. E aprendi finalmente que o amor não precisa de sangue para ser real. Precisa apenas de escolha. Escolha de permanecer. De cuidar. De abrir o coração, mesmo quando ele já foi quebrado tantas vezes. Escolha de acreditar que ainda vale a pena. E vale. Sempre valeu. Por mais solitária que a estrada pareça, por mais pesado que o passado seja, ainda existe um recomeço possível. Às vezes ele chega pequeno, assustado, precisando de nós tanto quanto precisamos dele. E quando abrimos a porta, mesmo com medo, mesmo com dúvida, descobrimos que jamais estivemos tão solitários quanto pensávamos. Porque a existência possui um jeito estranho de curar quem cura. E de salvar quem salva.
Anos de aprendizado. O primeiro ano com Lucas foi como reaprender a andar após transcorrer décadas parada no mesmo lugar. Havia esquecido o barulho que criança faz. A quantidade de pergunta que cabe numa cabecinha curiosa. O jeito que eles testam limites. Procuram carinho disfarçado de birra. Pedem colo, mesmo fingindo que já são grandes demais para isso. Lucas demorou 3 meses para me chamar de Mãe Mariana. Mais 2 para deixar o Mariana cair e ficar apenas o Mãe. Quando aconteceu, foi natural. Ele pediu um copo d'água no meio da noite, ainda zonzo de sono, e murmurou: "Mãe, estou com sede." No dia seguinte, nem recordava que havia declarado. Porém eu recordava. Guardei aquela palavra como quem guarda joia rara. A escola foi difícil no começo. Lucas havia aprendido a ler e escrever com a avó, mas os estudos haviam ficado largados após ela morrer. Tive que sentar com ele toda a tarde. Auxiliar com o dever de casa. Inventar jeitos de fazer conta de matemática virar brincadeira. Ele era esperto, mas possuía medo de errar. Toda vez que não sabia uma resposta, entrava em pânico, como se erro fosse sinônimo de castigo. Levou tempo para compreender que poderia tentar, falhar, tentar novamente. Que ninguém gritaria com ele, bateria ou mandaria embora por causa de nota baixa. A primeira vez que tirou um 7 na prova de português, chegou em casa radiante. "Mãe, olha!" Mostrou o papel amassado de tanto apertar na mão. "Passei." Pendurei a prova na geladeira com um imã. Ele ficou vermelho, sem graça, mas verificou o orgulho brilhando em meus olhos. No fim do ano, quando recebi o boletim dele, todas as matérias acima da média, chorei escondida no quarto. Não de tristeza, de realização. Porque aquele menino que chegou aqui quebrado, assustado, achando que não valia nada, estava provando para si mesmo que valia tudo. A residência transformada. A residência também mudou. Reformei o quartinho dos fundos, que anteriormente era apenas depósito de tralha velha, e transformei num quarto de verdade para ele. Pintei a parede de azul claro porque ele pediu. Adquiri uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma escrivaninha de madeira que achei numa loja de usados na cidade. Não era luxo, mas era dele. O primeiro espaço na existência que pertencia apenas a ele. Lucas transcorreu a primeira noite no quarto novo sentado na cama, apenas contemplando ao redor, como se não acreditasse. "Posso pendurar desenho na parede?" perguntou tímido. "Pode pendurar o que desejar. É seu quarto." Ele colou desenhos que fez na escola, um calendário antigo que achou no lixo, uma foto minha e dele que tiramos em seu aniversário. Ficou torto, bagunçado, repleto de fita crepe aparecendo. Porém era perfeito. À noite, antes de dormir, ele vinha até a sala me dar boa noite. Jamais deixava de fazer isso, como se precisasse da confirmação de que ainda estava ali. De que não despertaria solitário novamente. Sempre respondia a mesma coisa: "Boa noite, filho. Estarei aqui de manhã." E toda manhã eu estava. A visita de Ana. Ana apareceu sem avisar numa tarde de sábado, 6 meses após Lucas chegar. Desceu de uma caminhonete velha conduzida pelo esposo, Ricardo, com uma sacola de pão de queijo e cara de quem não sabia o que esperar. Lucas estava no quintal lavando o cachorro que havia adotado, um vira-lata preto e branco que chamou de Raio, porque apareceu em nossa porta durante uma tempestade. Quando verificou pessoas estranhas chegando, ficou alerta, mas não correu para dentro como fazia anteriormente. Ana me contemplou, depois contemplou ele, confusa. "Mãe, quem é esse menino?" "Meu filho", respondi simples. Ela piscou sem compreender. "Como assim, seu filho?" Sentamos na varanda. Contei tudo. O encontro com Lucas na estrada, a tempestade, a febre, a mãe que retornou e abriu mão da guarda. Ana me ouviu em silêncio, com aquela expressão que não conseguia decifrar. Quando terminei, ela permaneceu quieta por um tempo longo. "A senhora adotou uma criança", declarou devagar, como se testasse as palavras. "Aos 54 anos. Solitária." "Adotei." "Por quê?" A pergunta me pegou de jeito. Por quê? Porque ele precisava. Porque eu precisava. Porque a existência inteira havia carregado a dor de ter sido jogada fora e não permitiria outra criança sentir isso se pudesse evitar. Porém não declarei nada disso. "Porque deu certo", respondi apenas. Ana contemplou o quintal, onde Lucas secava Raio com uma toalha velha, conversando com o cachorro como se ele compreendesse cada palavra. "Ele parece feliz", ela murmurou. "É, parece." Ela respirou profundamente.
A senhora também parece diferente. Diferente como? Não sei. Leve. Como se tivesse retornado a viver de verdade. Não respondi porque ela possuía razão. Ricardo, que havia permanecido quieto o tempo todo, pigarreou. Dona Mariana, trouxemos pão de queijo. Posso esquentar? Claro. A cozinha é ali. Ele entrou. Ana permaneceu comigo na varanda. Permanecemos em silêncio, contemplando o movimento quieto da tarde. Até que ela falou baixinho. Sinto muito, mãe. Contemplei-a surpresa. Sente muito o quê? Por ter permanecido distante. Por não visitar mais. Por não ter sido uma filha melhor. O peito apertou. Ana. Permita-me falar. Ela cortou, os olhos marejados. Fugi daqui assim que pude. Fugi de tudo que essa residência me recordava. A pobreza, o sofrimento, o jeito que fomos humilhadas quando meu pai morreu. Apenas desejava esquecer. E acabei esquecendo da senhora também. Segurei sua mão. Você não esqueceu. Apenas precisava viver sua existência. E está tudo bem. Porém não está, ela insistiu, chorando agora. Porque enquanto fugia, a senhora permaneceu aqui solitária, se remoendo. E jamais parei para pensar no que a senhora sentia. Jamais perguntei se estava bem, se precisava de alguma coisa, se era feliz. Ana, escuta. Chego aqui e verifico a senhora com esse menino, ela continuou, limpando as lágrimas. E percebo que a senhora encontrou uma razão. Alguém que importa de verdade. E sinto vergonha, mãe. Vergonha de não ter sido eu. Abracei minha filha. Abracei forte, apertado, como não fazia desde que ela era pequena. Você não possui que sentir vergonha, sussurrei em seu ouvido. Você fez o que precisava fazer. E não te culpo. Jamais culpei. Ela soluçou em meu ombro. Desejo estar mais presente, declarou por fim. Desejo conhecer meu irmão. Desejo que meus filhos conheçam a avó de verdade. Então permanece para jantar, falei sorrindo no meio das lágrimas. E retorna sempre que puder. A porta está sempre aberta. Naquela noite jantamos todos juntos. Ana, Ricardo, eu e Lucas. Foi estranho no começo. Lucas era tímido com pessoas novas. Ana não sabia adequadamente como conversar com ele. Porém, aos poucos o gelo foi derretendo. Ricardo contou narrativas engraçadas da estrada. Ana perguntou sobre a escola. Lucas, devagar, começou a falar sobre raio, sobre a plantação, sobre o projeto de ciências que estava fazendo. No fim da noite, quando partiram, Ana me abraçou novamente. Obrigada, mãe. Por quê? Por me recordar que família não é apenas sangue. É escolha. Vi o automóvel sumir na estrada. Lucas estava ao meu lado, segurando o raio no colo. Ela é legal, ele comentou. Sua filha. Ela é. Quer dizer que possuo uma irmã agora. Contemplei-o emocionada. Quer dizer. Ele sorriu. Legal. O retorno de Rafael. Rafael apareceu 3 meses após Ana, mas diferente dela, avisou. Ligou na véspera, declarando que precisava conversar comigo. Que era importante. Vinha solitário, sem a esposa e os filhos. Permaneci preocupada a noite inteira. Chegou num sábado de manhã, dirigindo seu automóvel antigo, com cara de cansado. Abraçou Lucas meio sem jeito. Eles já haviam se conhecido na visita anterior, mas Rafael ainda estava processando possuir um irmão mais novo. Sentamos na cozinha. Fiz café. Aguardei. Mãe, preciso pedir desculpas. Ele começou direto. Não era o que esperava ouvir. Desculpas por quê? Ele mexeu na xícara, evitando meu olhar. Por ter sumido. Por ter abandonado a senhora aqui solitária todos esses anos. Por não ter ligado mais, visitado mais, me importado mais. Rafael. Permita-me terminar, ele pediu. Quando Ana me contou que a senhora havia adotado o menino, fiquei bravo. Sei lá por quê. Talvez ciúmes. Talvez porque me senti substituído. Porém aí ela declarou uma coisa que me pegou. A mãe encontrou alguém que precisava dela tanto quanto ela precisava de alguém. Ele me contemplou, os olhos vermelhos. E percebi que deveria ter sido esse alguém. Deveria ter vindo mais. Deveria ter percebido que a senhora estava solitária, sofrendo, se fechando. Porém estava ocupado demais com minha existência,
com meus problemas, comigo mesmo. Segurei sua mão sobre a mesa. Você não me deve nada, Rafael. Devo sim, ele insistiu. A senhora nos criou solitária, ralou, sofreu. E quando crescemos, partimos e abandonamos a senhora. Para trás. Vocês tinham que partir, falei firme. Criei vocês para isso. Para viverem. Não para permanecerem presos aqui comigo. Porém poderíamos ter retornado mais, ele argumentou. Poderíamos ter ligado mais. Poderíamos ter perguntado se a senhora estava bem. E não fizemos. Respirei profundamente. Rafael, escuta. Não estou magoada com você. Jamais estive. Fiz minhas escolhas. Escolhi permanecer solitária. Escolhi não cobrar a presença de vocês porque sabia que possuíam suas existências. E estava tudo bem assim. Porém não estava bem para a senhora. Ele rebateu baixinho. A senhora estava morrendo devagar aqui dentro. Não pude negar porque era verdade. Talvez, admiti. Porém não é mais. Lucas mudou isso. Rafael contemplou pela janela onde Lucas brincava com raio no quintal. Ele parece um bom menino. É um menino incrível. A senhora o ama? A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio fácil. Amo. Do mesmo jeito que amo você e a Ana. Rafael engoliu seco. Mesmo ele não sendo sangue. Mesmo, completei. Rafael, filho, aprendi uma coisa nesses meses todos com Lucas. Amor não nasce do sangue. Nasce da convivência, do cuidado, da escolha de permanecer, mesmo quando é difícil. Escolhi-o e ele me escolheu. E isso é tão real quanto qualquer laço de sangue. Ele permaneceu quieto, processando. Desejo ser um irmão melhor para ele, declarou por fim. E um filho melhor para a senhora. Então começa vindo mais vezes, respondi com um sorriso. Traz a família. Permanece pro almoço. Permite os meninos brincarem com Lucas. Constrói memórias boas aqui. Ele assentiu emocionado. Farei isso. Prometo. E cumpriu. Rafael passou a vir uma vez por mês. Trazia a esposa, os 2 filhos pequenos. As crianças adoravam Lucas. Corriam com ele pelo quintal, brincavam com raio, auxiliavam na plantação. A residência enchia de barulho, de risada, de existência. E percebi algo que jamais havia percebido anteriormente. Não precisava escolher entre Lucas e meus filhos de sangue. Poderia possuir todos eles. Porque família não é torta que precisa ser dividida. É mesa que aumenta conforme chega mais pessoas. A primeira vez que Lucas chamou o passado foi numa noite de dezembro, quase 1 ano e meio após Lucas chegar. Estávamos na varanda, contemplando o céu estrelado. Ele havia crescido. Já não era mais aquele menino pequeno e assustado. Estava mais alto, mais forte, mais seguro de si. Porém de vez em quando o passado ainda batia na porta. Mãe, ele começou hesitante. Você pensa que minha mãe pensa em mim às vezes? Meu coração apertou. Sabia que uma hora essa conversa aconteceria. Havia me preparado, mas jamais é fácil. Penso que sim, respondi honesta. Não sei se ela pensa todo dia ou se arrepende de ter te abandonado, mas penso que de vez em quando ela recorda de você. Ele permaneceu quieto, contemplando as estrelas. Penso nela também, confessou baixinho. Não sempre, mas às vezes. E fico confuso. Confuso como? Porque não sei se ainda amo ou se a odeio ou se apenas sinto nada. Respirei profundamente. Lucas, contempla para mim. Ele virou o semblante. É normal sentir tudo isso, falei devagar. Ela é sua mãe. Mesmo tendo te abandonado, ainda é. E o coração não desliga esses sentimentos de uma hora para outra. Às vezes amamos e odiamos ao mesmo tempo. Às vezes apenas ficamos confusos mesmo. E como lido com isso? Permitindo existir, respondi. Você não precisa perdoá-la. Não precisa amá-la. Não precisa sentir nada específico. Apenas precisa aceitar que esses sentimentos existem. E que está tudo bem. Ele pensou por um tempo. E se um dia ela retornar? Perguntou, a voz tremendo. E se ela desejar me buscar novamente? Segurei sua mão firme. Não acontecerá, Lucas. Ela assinou os papéis. Abriu mão da guarda. Legalmente, você é meu filho agora. Ninguém pode te tirar daqui.
Porém, e se ela tentar? Aí brigo, falei com convicção. Brigo com ela, com a justiça, com quem for. Porque você não é mais dela. Você é meu. E não permito ninguém te levar. Ele me abraçou forte, apertado. Obrigado, sussurrou, por ter me escolhido. Obrigado você, sussurrei de volta, por ter me permitido te escolher. Permanecemos assim por um tempo. 2 sobreviventes se segurando. 2 corações rachados aprendendo a bater juntos. Naquela noite, antes de dormir, Lucas entrou em meu quarto, coisa que jamais fazia. Mãe, posso dormir aqui hoje? Contemplei-o surpresa. Claro. O que foi? Apenas não desejo permanecer solitário. Abri o cobertor. Ele deitou do meu lado, pequeno novamente, fragilizado. E compreendi. Às vezes, por mais que cresçamos, por mais que curemos, ainda precisamos retornar a ser criança por uma noite. Ainda precisamos de colo, de proteção, de alguém que declare: estou aqui. Você está seguro. Lucas dormiu grudado em mim. E permaneci desperta a noite inteira apenas contemplando, pensando em como a existência era estranha. Como transcorre 25 anos solitária. Agora possuía medo de dormir e despertar sem ele. Como esse menino que chegou quebrado havia me consertado também. O aniversário de 2 anos. 2 anos após aquele dia na estrada, decidi fazer uma festa. Não era aniversário de Lucas, esse já havia transcorrido, comemorado com bolo simples e os primos que Rafael trouxe. Era o aniversário de 2 anos que ele estava comigo. 2 anos de família, de recomeço, de existência nova. Chamei Ana, Rafael, as famílias deles. Chamei a professora de Lucas, que havia se transformado quase uma amiga. Chamei Dona Célia, a vizinha que morava a 3 quilômetros e que havia se tornado companhia nas tardes de domingo. Fiz um almoço grande, arroz, feijão, frango assado, farofa, vinagrete e salada. Fiz pudim de leite, bolo de fubá, cocada. A mesa ficou farta. A residência ficou repleta. Lucas auxiliou a arrumar tudo. Havia se transformado meu braço direito. Sabia cozinhar arroz, fazer café, cuidar das galinhas, regar a plantação. Possuía jeito para coisas. E, mais importante, possuía orgulho de auxiliar. Quando todos chegaram, sentamos à mesa. Ana trouxe refrigerante, Rafael trouxe cerveja. As crianças correram pelo quintal gritando, rindo, sendo criança do jeito que possui que ser. No meio do almoço, Rafael bateu na mesa pedindo atenção. Desejo fazer um brinde, declarou, erguendo a garrafa de cerveja. Para minha mãe e meu irmão. Todos contemplaram para ele. Transcorreram 2 anos que Lucas entrou em nossa família, continuou. E sinceramente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque ele não apenas ganhou uma mãe. Ele devolveu a mãe para nós. A mãe que havíamos esquecido. A mãe que sorri de verdade agora. Ana limpou uma lágrima, concordando. Então, brindo, Rafael ergueu a garrafa. Pela mãe mais corajosa que conheço. E pelo irmão que não sabia que precisava. Todos brindaram. Lucas ficou vermelho, sem graça, mas sorriu. Aquele sorriso largo, genuíno, que havia aprendido a amar. Após o almoço, enquanto as crianças brincavam e os adultos conversavam na varanda, Lucas me puxou para dentro da residência. Mãe, fiz uma coisa, declarou misterioso. Que coisa? Ele correu ao quarto e retornou com papel dobrado. Me entregou nervoso. Abri devagar. Era um desenho. Um desenho simples, feito com lápis de cor, mas cuidadoso. Mostrava uma residência, minha residência. E diante 2 pessoas, uma mulher mais velha, cabelo preso, sorrindo, e um menino ao lado segurando sua mão. Embaixo, escrito com letra caprichada, minha família. Contemplei-o emocionada. Gostou? Perguntou ansioso. Amei, respondi, a voz falhando. Vou emoldurar e pendurar na sala. Sério. Sério. Ele me abraçou. E segurei-o, percebendo que havia chorado sem nem perceber. Aquele desenho era simples, mas significava tudo. Significava que Lucas finalmente se via como parte de alguma coisa. Como alguém que pertencia. Como filho. E eu finalmente me via como mãe novamente. Não apenas de Rafael e Ana, que estavam distantes vivendo suas existências, mas de Lucas, que estava aqui, presente, vivo, meu. O dia em que ele me defendeu.
Transcorriam quase 3 anos que Lucas morava comigo quando aconteceu. Estávamos na cidade adquirindo material escolar para ele. Já iria ao 6º ano. Crescendo rápido demais ao meu gosto. Entramos na papelaria, escolhemos cadernos, lápis, canetas. Estava tudo tranquilo até que encontrei Teresa. Teresa era cunhada de Roberto, irmã da mulher que me havia expulsado de residência 28 anos atrás. Não havia desde então. E, sinceramente, preferia continuar assim. Ela me reconheceu na hora e veio direto, com aquele sorriso falso que recordava bem. Mariana, que surpresa! Declarou alto demais. Quanto tempo? Pois é, respondi seca, pegando os cadernos e tentando partir. Porém ela bloqueou meu caminho, contemplando Lucas com curiosidade. E quem é esse? Meu filho, respondi curta. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Filho? Não sabia que havia casado novamente. Não casei. Ah! O tom dela mudou. Ficou maldoso. Entendi. Adotou. Foi. Ela contemplou Lucas de cima a baixo, daquele jeito desagradável que algumas pessoas possuem. Coitada da criança. Deve ser mais um largado que ninguém desejou, não é? Igual você foi um dia. Senti o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Lucas deu um passo à frente. A senhora não fala assim da minha mãe. Teresa contemplou-o surpresa. Como é que é, moleque? Declarei, ele repetiu mais firme agora, que a senhora não fala assim da minha mãe. Ela não é coitada. E não sou largado. Possuo mãe. E ela é a melhor pessoa que conheço. Permaneci paralisada. Lucas, que sempre foi quieto, tímido, inseguro, estava me defendendo. Teresa riu nervosa. Olha apenas. Pivete possui boca. E a senhora possui língua suja, Lucas rebateu. Minha mãe me ensinou que pessoas boas não falam mal dos outros. E que pessoas que falam mal é porque não possuem nada de bom para falar de si mesmas. Teresa ficou vermelha. Outras pessoas na loja começaram a contemplar. Vamos embora, Lucas, falei baixo, colocando a mão em seu ombro. Porém, mãe. Vamos. Pagamos as compras e saímos. Na rua, Lucas ainda estava nervoso, respirando rapidamente. Desculpa, mãe. Sei que a senhora não gosta de confusão, porém ela não possuía direito de falar assim da senhora. Parei. Agachei diante dele. Segurei seus ombros. Não precisa pedir desculpas. Você fez certo. Fiz. Fez. Obrigada por ter me defendido. Ele relaxou, aliviado. Retornamos para a residência em silêncio. Porém não era silêncio desconfortável. Era aquele silêncio bom de pessoas que se compreendem sem precisar falar. Naquela noite, após o jantar, Lucas sentou comigo na varanda. Mãe, posso perguntar uma coisa? Sempre. O que aquela mulher quis declarar? Que a senhora foi largada igual eu. Respirei profundamente. Sabia que uma hora ele perguntaria. Uma hora teria que contar. É uma narrativa longa. Possuo tempo. E contei. Contei sobre Roberto. Sobre a morte dele. Sobre ser expulsa de residência com Rafael e Ana. Sobre os anos lutando solitária, ralando, sofrendo. Sobre construir essa residência com as próprias mãos. Sobre o vazio que veio após as crianças crescerem e partirem. Lucas me ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Então a senhora também foi abandonada? Perguntou no fim. Fui. E mesmo assim me acolheu, mesmo sabendo como dói. Por isso mesmo, respondi. Porque sabia como dói. E não desejava que você sentisse isso solitário. Ele permaneceu quieto, processando. Penso que nos encontramos por um motivo, declarou por fim. Que motivo? Para salvar um ao outro. Sorri emocionada. Penso que sim, filho. Penso que sim. O pedido. Lucas possuía 14 anos quando fez o pedido. Estava crescido, quase um homem. Voz engrossando, espinhando, ficando do tamanho da porta. Porém ainda era meu menino. Ainda pedia a bênção antes de sair. Ainda sentava comigo na varanda toda noite. Estávamos lá, contemplando o céu, quando ele falou. Mãe, desejo mudar meu sobrenome. Contemplei-o surpresa. Sobrenome? Desejo tirar o da minha mãe biológica e colocar o seu.
O coração disparou. Já conversei com a professora. Ele continuou ansioso. Ela declarou que é possível. Que posso pedir à justiça. Que como a senhora possui a guarda e minha mãe biológica abriu mão de mim, possuo o direito. Permaneci sem palavras. Porém apenas faço se a senhora permitir, ele completou. Não desejo obrigar. Apenas desejo. Sei lá. Desejo possuir o mesmo nome que você. Desejo que todo mundo saiba que sou seu filho de verdade. Segurei sua mão, apertando forte. Você sempre foi meu filho de verdade, Lucas. Papel não muda isso. Sei. Porém desejo. Desejo que quando alguém me chamar, me chame pelo nome completo. E aí todo mundo saberá que sou filho da Mariana. Da mulher mais forte que conheço. Chorei. Não consegui segurar. Se é isso que você deseja, falei entre lágrimas, então sim. Vamos fazer isso. O sorriso dele iluminou a noite. 3 meses posteriormente, o juiz assinou o papel. Lucas Santos Silva deixou de existir. E nasceu Lucas Silva Cardoso. Meu filho. No nome. No coração. Para sempre. A formatura. Quando Lucas se formou no ensino médio, aos 17 anos, a residência estava lotada. Rafael veio com a família. Ana também. Dona Célia, a vizinha. A professora que havia acompanhado Lucas desde o fundamental. Amigos da escola. Pessoas que nem conhecia, mas que Lucas fazia questão que estivessem lá. Havia passado em 3º lugar no vestibular para Medicina Veterinária na Universidade Federal. Meu filho seria veterinário. Igual sonhava desde pequeno. Na formatura, quando chamaram o nome dele, ergui-me e aplaudi mais alto que todo mundo. Lucas Silva Cardoso. Ele subiu no palco, recebeu o diploma, procurou meu semblante na plateia. Quando me achou, sorriu e fez um gesto pequeno, discreto. Colocou a mão no coração. Era o jeito dele de declarar obrigado sem falar. Chorei. Ana chorou. Rafael chorou. A professora chorou. A residência inteira chorou. Posteriormente, na festa em residência, Lucas fez um discurso. Desejo agradecer todo mundo que acreditou em mim. Começou nervoso, segurando um copo de refrigerante. Porém, principalmente uma pessoa. A pessoa que me achou quando estava perdido. Que me cuidou quando estava doente. Que me ensinou que família não é apenas quem te gerou, mas quem escolhe permanecer. Ele me contemplou. Mãe, se não fosse a senhora, não estaria aqui hoje. Talvez nem estivesse vivo. A senhora me ofereceu tudo. Residência, alimento, amor, educação. Porém, mais que isso, a senhora me ofereceu dignidade. Me ensinou que valho alguma coisa. E transcorrerei o restante da existência tentando retribuir isso. Não consegui segurar. Ergui-me, abracei-o. E permiti as lágrimas molharem sua camisa. Você não me deve nada, sussurrei. Você já me ofereceu tudo quando aceitou ser meu filho. A festa durou até tarde. Música, alimento, risada. A residência que transcorreu décadas em silêncio, agora transpirava existência. E eu, sentada na varanda, contemplando tudo aquilo, pensei, valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada noite solitária. Tudo valeu a pena para chegar aqui. Epílogo, 10 anos depois. Hoje, 10 anos após aquele dia na estrada, desperto e ouço barulho na cozinha. Não é Lucas, ele mora na cidade agora. Possui a clínica veterinária dele. Atende animais de pessoas pobres de graça. É conhecido como o veterinário do povo. Vem me verificar todo fim de semana sem falta. O barulho é de Ana, que transcorreu a morar mais perto e agora vem toda semana tomar café comigo. E de Rafael, que se aposentou cedo e decidiu retornar ao interior. Adquiriu um terreno ao lado do meu, construiu uma residência. E agora somos vizinhos. Ergume devagar. A idade pesa. 64 anos cobram o preço. Porém ainda me viro bem. Na cozinha encontro Ana fazendo bolo, Rafael tomando café. E sentadas à mesa 3 crianças pequenas, os netos de Rafael que agora moram aqui perto e me visitam todo dia. Bom dia, vovó. Eles gritam em coro. Sorrio. Bom dia, meus amores. Sento-me à mesa. Ana me serve café. Rafael me passa o pão. As crianças tagarelam sobre a escola, sobre os amigos, sobre o cachorro novo que desejam adotar. E eu, no meio daquela bagunça gostosa, penso em como a existência mudou.
Penso na Mariana de 25 anos atrás. Solitária, fechada, aguardando morrer sem ter vivido de verdade. E penso na Mariana de hoje. Cercada de pessoas. Amada. Necessária. Tudo por causa de um menino. Um menino que apareceu abandonado em minha porta. E que, sem saber, me salvou. À tarde, quando todos já partiram, sento-me na varanda. Lucas chega, como sempre faz aos sábados. Traz bolo que a namorada dele fez, uma moça boa que já considero filha também. Sentamos lado a lado, contemplando a estrada. Sabe o que estava pensando hoje? Ele comenta. O quê? Que transcorreram 10 anos que a senhora me encontrou. Transcorreram mesmo. Às vezes penso, e se a senhora não tivesse parado? E se tivesse passado direto? Porém não passei, respondo simples. Sei. Porém e se tivesse? Contemplo, aí minha existência seria outra. Mais vazia. Mais triste. Mais sem sentido. Ele sorri. A minha também. Permanecemos em silêncio. Aquele silêncio bom de quem se compreende sem precisar falar. Até que ele fala novamente. Mãe, eu e a Júlia estamos pensando em casar. Meu coração dispara. Sério. Sério. E desejava pedir uma coisa. A senhora aceita ser madrinha? Seguro sua mão emocionada. Claro que aceito, filho. Ele sorri. Aquele sorriso que conheço tão bem. O mesmo de quando era pequeno e ganhava elogio. O mesmo de quando tirava nota boa. O mesmo de quando sabia que era amado. Obrigado, ele declara. Por tudo. Obrigado você, respondo. Por ter me permitido ser sua mãe. O astro-rei se põe devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. E percebo finalmente o que aprendi nesses 10 anos. A existência não é feita de grandes momentos. É feita de pequenos gestos. De parar quando alguém precisa. De abrir a porta quando batem. De escolher permanecer quando seria mais fácil partir. Às vezes salvar alguém é apenas estar presente. E às vezes ser salvo é apenas aceitar que alguém se importa. Lucas encosta a cabeça em meu ombro. E eu, aos 64 anos, com o corpo cansado mas o coração repleto, agradeço. Agradeço pelo menino que chorava na margem da estrada. Agradeço por ter parado. Agradeço por ter escolhido o amor em vez do medo. Porque no fim foi a melhor escolha que já fiz na existência. Às vezes Deus coloca pessoas quebradas em nosso caminho. Não para consertá-las, mas para elas nos consertarem também. Porque a existência possui dessas coisas. Salvamos salvando. E aprendemos a viver novamente, ensinando alguém a viver pela primeira vez. Até a próxima história.